Diga para essa pessoa que está ao seu lado: o Senhor é bom, o Senhor é perfeito e a sua fidelidade dura para todo sempre. Eu estava em casa ontem e o Senhor trouxe uma reflexão ao meu coração. Eu ainda não estou falando da palavra que será ministrada nessa noite. E o Senhor me fez voltar a alguns anos da minha vida e refletir em um contexto de igreja em qual eu vivia. Parece até um pouco coincidência, mas o Fabiano subiu aqui e contou um fato da Igreja Paz e Vida, que foi onde eu me converti, eu conheci o Senhor, eu estive por lá por mais ou menos uns 7, 8 anos, se não me falha a memória. E, meus irmãos, eu não sei você, mas eu faço parte de um contexto de igreja aonde o meu compromisso aos domingos era o meu culto ao Senhor. Eu vim de um contexto de igreja ao qual eu já tenho um compromisso com o Senhor. Eu não venho de um contexto ao qual, quando eu não tenho compromisso, eu estou cultuando ao Senhor. Eu vim de um contexto de quando eu era escalada para fazer algumas coisas na obra do Senhor, e eu me lembro que mais ou menos com uns 13, 14 anos, eu já ministrava no Ministério Infantil. Eu me lembro que quando a líder chegava e dizia: Débora, você está escalada. Eu passava a semana inteira orando, jejuando e pedindo para o Senhor que me usasse com aquelas crianças. Quando eu entrava naquela sala, que naquela época era na parte de cima, superior, o meu coração acelerava e eu dizia: Jesus, eu quero ser um instrumento de cura e de libertação para essas crianças. Eu faço parte de um contexto de igreja, eu nasci em um tempo, eu estive um tempo naquele ministério, no ministério de louvor. Lá tinham 3 cultos aos domingos, e quando eu estava escalada, aquela banda, aquela equipe que eu fazia parte, nós tirávamos pelo menos um dia para nos consagrar ao Senhor. Eu me lembro que um dia, logo quando eu entrei, o líder do Ministério de Louvor disse assim: nós vamos tal dia nos consagrar ao Senhor. Faremos um jejum específico e é importante que todos participem desse jejum. Meu irmão, ele olhou para mim e falou: Débora, qual o seu horário de jejum? Eu nunca estive naquele grupo. Aí eu disse: até às 6 da tarde. Ele: aleluia, glória a Deus, essa irmã é crente. Aí eu fiquei olhando assim, né, e foi passando, e as pessoas foram ali falando quanto tempo que elas estariam se consagrando ao Senhor. E eu me lembro que no dia ali estipulado, eu nunca tinha feito um jejum tão longo, irmãos. Eu era uma adolescente, eu ficava em casa, eu não trabalhava. E aí eu já acordei com fome. Deu 10, 11, meio-dia, o meu estômago começou a doer. Mas eu disse: eu vou até o final. E ali eu posso dizer a você que foi a primeira vez que eu fiz quase 24 horas de jejum. Eu sou de um tempo de igreja no qual nós participávamos das vigílias, e quando elas acabavam, sabe o que nós fazíamos? Pergunte para mim: o que, pastora? Nós pegávamos as cadeiras brancas, colocávamos na calçada e íamos lavar a igreja. Eu faço parte de uma geração, de um tempo de igreja, onde existia um compromisso físico, fixo, não com os homens, mas com o Senhor. Eu estava em uma igreja que tinha cultos de terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. A minha irmã está ali, ela sabe do que eu estou dizendo. Eu tinha um compromisso fixo, pelo menos, de buscar o Espírito Santo às quartas, de buscar a libertação na sexta e de estar no culto de celebração aos domingos. Eu faço parte de um contexto de igreja ao qual faltar em um culto de ceia, meu irmão, só se eu tivesse numa cama.
Eu faço parte de um contexto de igreja que os diáconos, quando observava que algum irmão não veio na ceia, eles separavam a ceia e durante a semana alguém, não necessariamente o pastor da igreja, ele ia visitar aquele irmão, ia entender, compreender o porquê que ele não foi. Eu ainda faço parte de uma igreja no qual, quando nós olhamos para um culto como esse, um domingo, que não é um feriado prolongado, e eu vejo que algumas pessoas não estão. Na segunda-feira nós pegamos o telefone, não para cuidar da vida de alguém, mas no amor de Cristo, para saber o porquê aqueles irmãos não estão aqui. Eu faço parte de um contexto de igreja ao qual o meu coração sempre queimou para fazer a obra do Senhor. Eu venho de um tempo de igreja na qual nós levantávamos as mãos e dizia: o que precisamos fazer? E aí o Senhor foi ministrando ao meu coração e eu poderia pregar essa palavra. O Senhor foi ministrando ao meu coração e dizendo: voltem ao primeiro amor. Voltem às primeiras obras. Essa não é a palavra, a ministração mas o Senhor já está falando. Voltem às primeiras obras. Entendam e compreendam o que é me servir. É tempo de nós voltarmos ao início de tudo e perguntar para o Senhor: aonde foi que nós nos perdemos? Aonde foi que nós esfriamos o nosso amor? Eu ainda sou de um tempo de igreja na qual nós não ficávamos perguntando: quem vai ministrar essa noite? Quem está escalado domingo? Pouco importa. A nossa oração é: Senhor, eu não sei quem está escalado, mas usa, capacita, cumpre o teu propósito. Eu não sei quais são as canções que serão entoadas no próximo culto, mas que elas estejam alinhadas com a tua vontade. Eu não sei quem vai ministrar lá para as crianças, mas que o Senhor use. Eu não sei quem vai estar na porta, quem vai estar intercedendo. Eu não sei quem da dança vai estar aqui. Mas a nossa oração naquele tempo era: usa, Senhor. Capacita, Senhor. Alinha os céus com a terra. Cumpre, estabelece o teu querer e a tua vontade. Eu não sei onde a igreja, abro aspas, deixou, se perdeu. Eu não estou falando da igreja Placa Unidos por um Propósito. Eu estou me referindo à igreja do Senhor. O Senhor nos chama neste tempo com muita responsabilidade. E essa palavra tem queimado ao meu coração. Não é sobre um cargo. Muitas vezes nós olhamos e dizemos: a responsabilidade é da pastora, é do diácono, é do Carlos, é da Letícia. Não! Levante a mão assim e diga: a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. Ah, Jesus! Levanta neste tempo, Senhor, uma igreja que entende, que compreende que ela precisa estar posicionada no âmbito físico para entrar nas dimensões espirituais. Levanta neste tempo homens e mulheres dispostos a fazer a tua vontade, a ouvir a tua voz e a seguir os teus mandamentos, Senhor. Ah, Jesus! Levanta neste tempo homens e mulheres que queimam por ti, homens e mulheres que desejam, que anseiam em estar na sua presença, homens e mulheres que não precisam de um movimento, de uma canção, de uma tocada. Ah, Jesus!
chegar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. E continuar queimando. Isaías 6, o profeta pergunta ao Senhor, ou melhor, o Senhor pergunta: quem enviarei? E ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia a mim, mesmo com lábios impuros, envia a mim. Nós não somos dignos, o Senhor não precisa de nós, nós que precisamos dele. Quando você vem aqui e cumpre o seu ministério, não é porque o Senhor precisa de você, é porque nós precisamos estar nele, nós precisamos estar nele. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, Fazer tua vontade, você Espírito, que a minha vida seja tua vida. aleluia, se coloque de pé. Quero nascer Do teu Espírito, eu quero matar. minha carne. Oh, Jesus, fazer tua vontade, Doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. aleluia, Jesus. Oh, é isso que nós queremos, Senhor. Se preciso for, que nós venhamos nascer de novo, que nós venhamos começar, recomeçar, mas de uma forma diferente. Nos leva às coisas simples, nos leva à simplicidade do Evangelho, nos leva à simplicidade da Tua Palavra, Senhor. Em um nome Igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Em tua presença, nem que seja Rabaxecaramanás. Ei, Rabarabaxequerebas. se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Em nome de Jesus. Me dá Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus.
E eu finalizo dizendo: eu ainda continuo fazendo parte dessa igreja. Aleluia! Todas as vezes que o Senhor me dá a responsabilidade de estar aqui em cima, oh, meu coração queima. O sentimento é o mesmo, a responsabilidade é a mesma, o amor é o mesmo, a entrega é a mesma. Não importa o que estão fazendo, não importa o que estão deixando de fazer. O que importa é que o nosso coração continue queimando por Ele. Você pode dizer um amém? Amém. Se coloque de pé para nós lermos a palavra do Senhor nessa noite. Eu quero ler 2 textos, um pouco mais extenso, o outro apenas 5 versículos. Nós vamos ler nessa noite o livro do profeta Ageu, capítulo 1, e na sequência Neemias, capítulo 2, vamos ler do verso 1 ao 5. Ageu 1, 1, Neemias 2, do 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: aleluia. No ano 2º do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplica o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel furado. Verso 7. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi um monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor.
E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario, Neemias 2, do 1 ao 5. Sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. Coloca a partir... Pode ser, do 1 ao 5, tá bom. E eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Verso 2. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada? E tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Diga amém. Amém. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra que foi lida. Senhor, que o Senhor nos conduza nessa noite, que o teu Espírito Santo fale, conduza, que o teu Espírito Santo convença, que teu Espírito Santo ministre os nossos corações, Pai. Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Amém, Senhor. Aleluia, pode sentar. Diga: Deus é bom. Nós lemos 2 textos. Profeta Ageu, capítulo 1. São 2 capítulos, você já leu, você sabe. E Neemias. Basicamente, o que o Senhor ministrou ao meu coração, que eu quero falar no pouco tempo. Meu Deus, como esse relógio não colabora. A reconstrução de Jerusalém, a reconstrução dos muros de Jerusalém é um evento histórico para o povo de Deus. Talvez um dos fatos, um dos acontecimentos que mais marcaram o povo de Deus. E neste evento eu quero aqui citar 3 homens que o Senhor levantou para que estivessem à frente, liderando essa restauração. O primeiro nós lemos aqui, e o segundo foi citado lá no livro de Ageu e está em inúmeros livros da Bíblia: Zorobabel e Josué. O segundo, terceiro, Neemias. Zorobabel e Josué foram levantados para reconstruir o templo, o altar. Neemias foi levantado para a reconstrução dos muros. Zorobabel e Josué trabalharam juntos. Neemias, nenhum deles estavam sozinhos, mas eles estavam liderando a restauração, liderando a reconstrução de Jerusalém. Quando nós lemos lá a parte que fala sobre Zorobabel, ele era governador de Judá, e aí ele cuidava mais, estava à frente da parte civil, se eu posso dizer assim. Josué, sacerdote, estava com a responsabilidade de restaurar a parte espiritual.
Estou falando de uma forma que você consiga compreender. Neemias é levantado, ele vai até o rei e pede ao rei para liberá-lo para ir reconstruir os muros. 3 homens que se levantam, ou melhor, 3 homens levantados por Deus para viver, para fazer parte, para liderar algo de tamanha relevância. Quando nós continuamos lendo aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes, senão o tempo não vai me ajudar. Você vai perceber que eles tiveram que lidar com inúmeras situações, com inúmeras adversidades, oposições. Lá no livro de Neemias tem um fato ali pontual, quando Tobias, me fugiu o nome do outro, Sanbalate e Tobias se levantam para impedir, mas esses homens permaneceram naquilo que o Senhor tinha proposto para eles. Eles não olharam para as circunstâncias, eles não olharam para as adversidades, não. Eles seguiram, continuaram caminhando naquilo que o Senhor pediu, naquilo que o Senhor direcionou eles para que o fizesse. Aleluia, Jesus. Aqueles muros que precisavam ser restituídos, restaurados, aponta para uma segurança, para uma estabilidade que estava faltando. Quando nós falamos de muros, de portas, onde há uma porta aberta, onde há um muro caído, de certa forma, nós ficamos vulneráveis. Quem aqui sai para trabalhar e deixa a porta da casa aberta? Tem alguém? Ouviu um eu. Só se foi por um esquecimento, o seu leão disse eu. Quem sai para fazer qualquer coisa, acaba os nossos cultos aqui, vamos deixar as portas abertas, vamos deixar as janelas abertas? Não! Nós sempre buscamos, ou melhor, deveríamos fechar as portas, fechar as janelas e tentar sanar, e tentar fechar tudo aquilo que dá espaço para quê? Para que o inimigo entre. Para que o inimigo entre, diga, para que o inimigo entre e cause ali uma destruição muitas vezes maior do que a que já existe. Às vezes existe até um caos, mas se as portas ficarem abertas, se as janelas ficarem abertas, o inimigo consegue entrar e consegue, de certa forma, fazer algo totalmente pior do que o que já está, do cenário que já está. E aí nós olhamos para esse cenário, um cenário totalmente desfavorável, e algo queimou o meu coração. O que esses homens viram, o que esses homens sentiram, qual foi a motivação deles para assumir uma causa, para abraçar uma causa de tão grande relevância? Qual foi a motivação de Neemias? Quando ele olhou, ele pensou, ele ficou sabendo que a cidade dos seus estava arruinada e destruída. Quando o povo de Deus sai lá da Babilônia, os exilados voltam e olham para aquela catástrofe. Talvez muitos olharam e disseram: meu Deus, quantas vezes nós olhamos para algumas situações e conseguimos até fazer um relatório médico, conseguimos até fazer o diagnóstico. Eu acho que eu já disse isso aqui alguma vez, ou em algum outro lugar. Mas o Senhor não quer, neste tempo, que nós olhemos para algumas situações e venhamos prescrever, fazer um relatório médico, dar a nossa opinião. Não! Ele quer que nós nos levantemos, nos posicionemos como esses homens
e diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, envia-me. Certamente esses homens não foram motivados por algo natural. Certamente esses homens não foram impulsionados por algo que estava fora, por algo visível. A motivação desses homens certamente foi algo espiritual. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? Que nós buscamos motivações fora, quando na verdade só poderia existir uma motivação dentro. Qual motivação é essa, pastora? A motivação de Jesus. O Espírito Santo de Deus nos guiando, nos direcionando, nos impulsionando. E aí nós ficamos numa expectativa sobre o que está acontecendo fora. Irmãos, o cenário era trágico. O cenário fora era de destruição. Se você puder depois ler, se você ainda não leu, vai ler depois na sua casa. Eu não tenho tempo para entrar em detalhes, mas não era uma catástrofe. Sabe quando você olha para algo e está uma catástrofe? Era esse o cenário. E aí muitas vezes nós ficamos olhando para fora. O que eu estou vendo aqui? O que eu estou vendo colar? O que está acontecendo ali? E aí nós entramos num contexto muito difícil, ao qual nós não conseguimos ter motivação para ir. Diga, para ir. E fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Se nós estamos olhando para algo espiritual com olhos naturais, as motivações não serão suficientes para irmos. O que fez esses homens permanecer na sua missão? O que fez esses homens continuarem na sua missão e não desistir? Se você ler o livro de Neemias completo, se eu não me engano são 12 capítulos, 13, não me lembro. É isso, Igor? Neemias 12, 13. Falhou minha memória. Mas se você ler o livro de Neemias completo, você vai ver que Neemias, em 52 dias, 13 capítulos, desculpa. Se você ler o livro de Neemias, você vai ver que em 52 dias, os muros foram restaurados. Se nós entrarmos lá no dicionário Aurélio e olhar o que significa restauração, é recuperar, consertar, devolver algo ao seu estado original. O que é mais difícil? Construir ou reconstruir? O que é mais difícil, igreja? Construir ou reconstruir? Reconstruir. Por quê? Por quê, pastor? Porque tem que arrumar. É difícil, né? Começar é fácil. Começar é fácil. Agora o difícil é continuar. Sabe quando tem alguns casados aqui? Sim? O que é mais difícil? Começar um casamento ou restituir ele depois de uma infidelidade? Não que você tenha passado por isso, mas quem passou sabe do que eu estou falando. O que é mais difícil? Começar um ministério pessoal ou continuar quando somos feridos? O que é mais difícil? Regar uma amizade? Eu quero ser sua amiga, Letícia. E a gente começa a construir, regar, mas de repente ela me decepciona. O que é mais fácil? O começo ou tentar permanecer diante daquilo que não deu certo? Um dia a Letícia falou algo na mesa de cura e isso me marcou. Ela falou em resumo que perguntou para os avós dela
Qual que era o motivo? Qual que era ali a essência do casamento deles permanecerem por tanto tempo? E a resposta, de uma forma resumida, do avô foi: você sabe o que é Durapox? É Durepox ou Durapox? Durepox. Eu sempre pergunto isso. Quando existia o Durepox, sabe o que a gente fazia? Consertava. Depois que passou a era do Durepox, tudo virou descartável. Então, qualquer coisa que acontece no casamento, vamos nos separar. Às vezes uma amizade de anos, houve uma decepção, eu não sou obrigado a passar por isso, estou indo. Muitas vezes o Senhor nos chama, colocamos a mão no arado e na primeira frustração, eu não vou passar por isso. E aí eu acrescento dizendo que eu faço parte de uma igreja na qual não se falava tanto de equilíbrio emocional, não se falava tanto de danos morais. E naquela época o pastor olhava para você e falava o que ele queria. Essa é a verdade. Sem mimimi, alguém disse. Eu me lembro que uma vez eu estava aqui fala assim, 3 vezes esse número de pessoas. O pastor se levantou. Se levanta, Débora. Ah, Jesus. Sabe o que aconteceu naquele dia? Eu vivi a maior frustração da minha vida dentro da igreja. Eu teria todos os motivos naquele dia para desistir, para parar, para ir embora e nunca mais voltar numa igreja. Mas sabe o que aconteceu? Aquilo que não nos mata, nos fortalece. Aquilo que não nos para, nos impulsiona para viver o chamado de Deus. Aquilo que não nos deixa prostrado. Quando nós nos levantamos, nós parecemos uma águia. Aquilo que não nos para, gera em nós uma identidade incorruptível. E aí muitas vezes nós vivemos num contexto, e essa palavra está queimando no meu coração e eu preciso repetir ela. Se você olhar, passar no corredor e não cumprimentar, às vezes você está na correria, eu estou indo embora dessa igreja. Por quê? Essa pastora, ela é muito antipática. Oi? Oi? Patricinha, diz o pastor Eduardo. Melhore, pastor. Eu entrei no ministério, aquele dia eu dancei, eu fiz todos os gestos e a pastora não me elogiou. Ai, irmãos. Eu fui na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e ainda estava no domingo e ninguém viu. Viu sim, Jesus viu. Quem precisa ver, viu. Ah, pastor, eu estava com você no momento difícil. Glória a Deus, eu também estava com você. Eu estou fazendo para Ele, você também está fazendo para Ele. Você não me deve nada. Diga, pastora. Por favor, diga alto, pastora. Eu não te devo nada. Em contrapartida, olhe nos meus olhos e diga: você não me deve nada, a não ser o amor. Esse batom tá me... O amor. Não devemos nada para ninguém a não ser o amor. Vamos sair desses níveis de imaturidade, de infantilidade. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e fala: isso aqui não é uma creche. Isso aqui não é uma escola infantil. Isso aqui não é um maternal. Agora olhe para ela e diga: essa aqui é a casa do meu pai. E precisa ter ordem e decência. É isso, irmãos. Nós não estamos aqui para agradar pessoas. Eu quero ser a pessoa mais simpática com você, mas eu tenho uma má notícia. Tem dia que eu não vou estar bem. E aí? Como fica? Quando eu te decepcionar, você vai embora? Irmãos, então vai agora. Não precisa esperar esse dia.
E quando você me decepcionar, eu vou embora? Não. Nós continuaremos aqui, olhando um para o outro. Vamos olhar no olho e vai dizer: Carlos, você sabe que não foi legal, né? Você sabe? Aí ele vai dizer: sei, pastor. Aí eu vou dizer: então, tu estás perdoado. Vai e não peques mais. E se o Carlos pecar de novo, pastora? Eu vou voltar lá e vou dizer para ele: de novo, irmão, melhore. Vai e não peques mais. E se ele pisar na bola de novo comigo? Meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus, mas me ajuda. Tá entendendo? Me ajuda. Me ajuda a ser uma pastora melhor. E é só isso que a Bíblia diz. Todo o restante, tudo, sabe aquele rolo que você escreve, não é o rolo do profeta? É tudo por sua conta e risco. O que o Senhor nos direciona é amar os nossos amigos? Não, ama até os seus inimigos. E aí eu fico preocupada, irmãos, porque tem gente que não está conseguindo nem amar os irmãos. Se eu não estou conseguindo nem amar os meus irmãos, pastor Eduardo, e quando chegar nos inimigos, ladeira abaixo. Gostou, né? E quando chegar no inimigo, eu não estou conseguindo nem amar aquele que eu convivo todos os dias. Abra aspas aqui. Se a nora vir pelo corredor da esquerda, eu vou pela direita. Aleluia. Se a Janaína estiver dançando, eu não bato palma. Aleluia. Se a Marla estiver cantando, eu não adoro Jesus. Irmãos, vamos voltar ao início de tudo? Vamos recomeçar as coisas básicas do Evangelho? Vamos passear pela Bíblia e vamos pegar os princípios básicos. Não tem os princípios básicos da matemática, da ciência, da química. Vamos, por favor, pegar os princípios básicos da palavra do Senhor e começar a praticar. Pastor, eu quero curar. Aleluia. Mas eu não consigo amar o meu irmão. Eu quero quando eu cantar que o céu desça. Pelo amor de Deus, vai perdoar primeiro. E aí a gente fica vivendo um emocionalismo onde os holofotes é a nossa. E aí o que é básico, o que é primordial, nós não conseguimos fazer e achamos que vamos adentrar em níveis espirituais. Pastora, eu estou contigo nessa guerra. Está? Então, por favor, ama seu irmão. Pastora, eu vou contigo nessa guerra. Pelo amor de Deus, não julga o seu irmão. Sabe o que nos habilita para entrar em níveis de guerra? Pergunte o que, pastora? Cumprir os princípios básicos que a Bíblia nos ensina. Sabe o que nos fará adentrar em níveis de guerra profundo? Não é o quanto você canta, não é o quanto você prega, não é o quanto você tem de conhecimento, mas é o quanto... Me presta essa Bíblia, por favor, que eu estou de crente moderna. É o quanto... Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Salmos 1. Bem-aventurado aquele que tem o seu prazer, o seu coração na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Salmos 1 aqui, por favor, Igor. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário,
A sua satisfação não está em falar mal do irmão, não está em julgar, criticar, nem falar mal da igreja. A sua satisfação está na lei do Senhor. Aleluia! E na sua lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores da comunidade dos justos. Porque o Senhor conhece. Diga assim: o Senhor conhece. Olhe para essa pessoa e diga: você pode falar o que você quiser, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Você pode dizer amém? Amém. Nós estamos construindo, reconstruindo ou destruindo? Construir fala de algo novo. Reconstruir fala de algo que foi quebrado, danificado e precisa voltar ao estado original. E desconstruir, pastora? Você quer em texto, em exemplo? Brincadeira. E desconstruir, como é, pastora? É a coisa mais fácil do mundo. Não destrua aquilo que tem pessoas construindo. Não destrua aquilo que tem pessoas pagando um preço de joelho dobrado, acreditando. Se você não quer construir, você tem o direito. Mas pelo amor de Deus, desconstruir não. O Senhor nos chama neste tempo para construir, mas também para reconstruir. Sabe aquele vídeo bonitinho que nós passamos aqui no sábado e no domingo? Quem assistiu? A igreja que estamos o quê? Alguém leu lá que a igreja que nós estamos construindo, a gente senta para falar mal dos irmãos? Alguém leu lá? Alguém leu lá que para cumprir o ministério é pesado? Alguém leu lá que a igreja que nós estamos construindo é a igreja do julgamento? Nós lemos lá, vimos naquele vídeo que a igreja que nós queremos construir é a igreja do apontamento? Eu não me lembro de ter escrevido isso. Você se lembra de ter narrado isso, Carlos? Não se lembra? A igreja que nós estamos construindo, sabe qual é a base principal dela? Sabe qual é o alicerce dela? Diga Jesus. Sabe qual é a nossa visão, missão e o que mais você quiser? Revelar o Jesus Cristo. As nossas ações, as nossas falas, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso ir, o nosso vir, o nosso deitar, o nosso se levantar, o nosso trabalhar, a nossa casa, em tudo, nós precisamos revelar Jesus. Ah, Senhor, qual é a restauração que você precisa hoje? Qual é a restauração que nós precisamos hoje? E agora eu englobo pessoal, como igreja, como família de Cristo. Qual é a restauração que você precisa hoje? Qual é a área que foi quebrada? Aonde foi quebrado? Aonde foi danificado? É tempo de reconstruir.
Eu não sei o que nós vamos precisar fazer nesse tempo, mas de uma coisa eu tenho convicção. Aqui não tem apenas Zorobabel, Josué e Neemias, não. Aqui tem homens e mulheres de Deus que decidiram viver e ser aquilo que o Senhor tem neste tempo. Você está pronto? Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga: você está pronto? Você está pronto? E eu finalizo lendo Zacarias 4, algum versículo que eu não sei qual. Vamos passar aqui. Eu acho que é 4. Aleluia! Vamos ler todo, até a parte que eu quero chegar. Então o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas, com 7 tubos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, meu Senhor? E o anjo me respondeu: você não sabe? Não, meu Senhor, respondi. Então ele me disse: ouça isso. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Se coloque de pé. Não por força, não por força. Eu não sei se você está entendendo a profundidade dessa palavra. Não por força, não por força. Sabe quando nós conquistaremos? Quando nós entendermos que não é por força. Não é por força. Ei, faz assim, ó. Coloca as armas no chão. Coloca as armas no chão. Não é por força. Não é por força. Ah, meu Deus. Mas é pelo Espírito do Senhor, aquele que nos sustenta, aquele que nos garante, aquele que está conosco, pelo poder do seu Espírito Santo. Diga assim para essa pessoa que está ao seu lado: rasga as suas teorias. Rasga as suas teorias. Rasga os seus achômetros. Nós não queremos direção humana. Nós não queremos palavra humana. Não me importa o que você pensa, guardando as proporções. O que me importa, o que nos importa, é o que o Senhor pensa ao nosso respeito. Sabe o que vale? O que realmente vale? O que o Senhor está nos mandando fazer neste tempo. Sabe quando nós vamos saber o que o Senhor está falando? Diga quando, pastora? Quando nós sairmos de um nível superficial e adentrarmos na profundidade espiritual.
Sabe quando a opinião dos outros não vai ter tanto peso para mim e para você? Quando nós gastarmos tempo com Ele. Aí sabe o que vai acontecer? Diga o quê? Mas o pastor Fabiano disse isso. Eu não quero saber o que o pastor está falando. Com todo respeito, eu estou querendo saber o que Jesus está falando. Mas disseram que o louvor foi ruim. Jesus está recebendo. Disseram que aquela palavra que eu ministrei não foi boa. Foi direcionada por Deus. Sabe quando nós nos preocupamos com a opinião do outro? Quando nós não estamos fazendo, nós não temos convicção do que o que nós estamos fazendo foi o Senhor que mandou. Se o que você está fazendo está sendo direcionado por Deus, eu vou cantar uma canção para você. Pode dormir tranquilo, porque amanhã você vai ter surpresas. Não sei nem a letra, só essa parte. Pode dormir tranquilo. É o Senhor que está falando. É o Senhor que está dizendo vai. Então vai. É o Senhor que está dizendo fique. Então pelo amor de Deus fique. É o Senhor que está fechando a porta. Irmão, celebra. É o Senhor que está abrindo a porta. Pelo amor de Deus, entra. É o Senhor que está te levantando. É o Senhor que está te usando, te capacitando. Nem por força, nem por violência. Nem por força e nem por violência. Nós não vamos precisar arrombar nenhuma porta. Nós não vamos precisar ir ali na rua, segurar nos braços das pessoas e trazer elas para dentro. Nem por força. Nem por força. Diga, nem por força. Nem por força. Nem por força. E nem por violência. Mas, diga mas, pelo meu Espírito, diz o Senhor. Me atraiu a um deserto.